Olá, meus queridos irmãos, eu cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem na presença do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito específico. Na verdade, é um assunto que o Senhor me tocou pela manhã. Deus me incomodou profundamente pela manhã e eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito. Nós vamos falar sobre a erotização das crianças e como que o mundo tem tentado de todas as formas levar as nossas crianças para o caminho da perdição. É importante que você que é pai, que é mãe, enfim, que tem uma criança na sua família, seja quem for, que você preste atenção nesse vídeo. Nós vamos falar sobre como o inimigo tem se levantado para levar as nossas crianças à perdição, para afastá-las de Deus e para levar as famílias à destruição. Antes eu quero ler com vocês alguns versículos, nós ao decorrer deste vídeo vamos ler alguns. É importante que você entenda uma coisa, este não é mais um videozinho para você assistir e tudo bem, que bênção, e desligar. É um vídeo que nós temos alguns minutos muito preciosos para lidar deste assunto e nós sabemos que infelizmente as igrejas têm tratado de modo muito leviano, talvez nem tenham tratado na profundidade que exige, na urgência que exige este tema. Então nós vamos falar um pouquinho sobre, novamente, erotização das crianças. Antes eu quero passar dois pequenos dados para vocês. Eu não sei se você sabe, mas o mercado da pornografia mundial gera em torno de 100 bilhões de dólares. Nós estamos falando em rentabilidade, é dinheiro no bolso de quem produz pornografia. 100 bilhões de dólares ao redor do mundo. 22 milhões de brasileiros assumem, em última pesquisa que eu acabei tendo acesso, assumem que consomem pornografia. Desses 22%, 76% são homens. Eu não sei se você consegue entender a gravidade disso. Isso é só de um universo que foi pesquisado. Tá? Nós não estamos falando de todo o universo do Brasil. Isso representa uma parte. Existem aquelas pessoas que consomem e não assumem. Existem aquelas pessoas que não são consumidoras assíduas, mas por vezes cedem algum tipo de consumo de erotismo ou pornografia, e isso tem impactado as nossas crianças. Puxa vida, pastor, como é que as nossas crianças são impactadas se quem consome é o adulto? Eu vou te falar como. Porque a indústria pornográfica tem trabalhado com todas as forças para angariar novos recrutas para o seu mundo de perdição. E as crianças são o principal alvo. Eles sabem que as crianças são os consumidores de amanhã. E se nós cristãos não tomarmos posição em cima deste assunto e não garantir a segurança dos nossos filhos, filhas, sobrinhos, amigos ou quem for, nós somos coparticipantes da destruição das crianças. Preste atenção, a nova geração que vai pregar o evangelho, que vai levar a palavra de Deus, que vai ser salva, enfim, em Cristo, porque eles vão ter consciência da salvação, eles vão entender o que são essas crianças, e elas precisam e dependem da nossa ajuda. Então você que é um cristão, preste atenção neste assunto. Não desligue, não mude o vídeo, por favor. Eu quero ler com vocês, para começar, um versículo que está aqui do meu lado, tá? Eu acabo lendo aqui na minha lateral, está em Efésios, capítulo 6, iniciando no versículo 1 ao 4. Vamos lá, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Isso aqui é para as crianças, tá? Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e que tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui, quando nós lemos essa passagem em Efésios, nós entendemos dois pontos. Primeiro, o ensinamento para que filhos obedeçam seus pais no Senhor. Os filhos têm que obedecer os seus pais. Primeiro ponto. Mas como é que um filho vai obedecer um pai se ele não tem instrução? Como é que um filho pode obedecer um pai se ele não tem quem o ensine no caminho da verdade? Então a parte B do versículo diz isso. Diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que é a instrução e o conselho do Senhor? É a palavra. Ensinar o caminho para a criança, como diz a Bíblia. Qual é o caminho? Cristo. Cristo é o caminho. Então eu gostaria que você entendesse uma coisa, você pai, você mãe, você pastor, enfim, que está assistindo esse vídeo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor, para que elas amanhã obedeçam os seus pais. Se não ensinarmos no caminho do Senhor, fatalmente estamos entregando na mão do diabo.
E muitos não estão lidando com isso. Por isso eu quero que você veja aqui mais uma parte que eu vou ler para vocês. Diz assim, está lá em Salmo 127, 3 ao 5. Diz assim o salmista: os filhos são herança no Senhor, uma recompensa que ele dá. São como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua alva cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha que coisa linda. O salmista está falando, os filhos são herança do Senhor. Antes de entrar especificamente na pornografia, eu quero que você entenda a importância dos filhos, das crianças. São heranças de Deus na nossa vida. E tudo isso é importante você entender o quão Deus se importa com a criação dos nossos filhos. Outra passagem diz assim, e daqui eu já vou iniciar a discussão sobre a pornografia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Vamos lá. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba. Carne, mundo, olhos, soberba. Tudo aquilo que a pornografia te apresenta. Pois bem, eu não sei se você tem acompanhado talvez o que seus filhos veem na internet, ou que tipo de programas que eles assistem na TV, mas eu tenho acompanhado. E por vezes hoje de manhã eu mexendo no meu celular, dando uma olhadinha, porque eu permito com que a minha filha olhe por vezes o meu celular, ali veja um vídeo, enfim, se distrai um pouquinho com as coisinhas que ela gosta. E eu percebi que todo chamariz de vídeos de infantis que eu me dei conta tinha algum tom de erotismo. É incrível isso, mas nós víamos personagens que você não consegue ver maldade alguma em posições maliciosas, em posições de relação sexual, meninos observando meninas tomando banho, meninas no vestiário. São coisas que talvez para o mundo seja normal, mas para nós cristãos não é. Eu me preocupo muito com o que vai acontecer com as crianças nas próximas gerações. Porque a indústria pornográfica tem trabalhado de modo muito forte para angariar as crianças. E muitos não estão enxergando. Meu irmão, minha irmã, se você permitir com que seu filho se envolva com isso, é a mesma coisa que você entregá-los na mão do diabo. Nós estamos deixando as nossas crianças se perderem. Por quê? Porque as crianças não são tratadas como devem. Por vezes você coloca seu filho numa escola dominical e o que ele faz? Ele fica pintando a Arca de Noé. Ele fica pintando a nuvenzinha. E nós não estamos formando crianças que entendem a urgência de viver em santidade. Por vezes não se forma as crianças a entender o que é que o mundo está fazendo. Elas não são treinadas, os olhos delas não são treinados, o discurso delas não são treinados, porque estão lá discutindo a coreografia do domingo que vai apresentar, está discutindo a corzinha da girafa na Arca de Noé, está lendo a historinha de Davi e Golias, e Davi jogou uma pedrinha na cabeça de Golias. E estamos se esquecendo de que estamos brigando contra uma maldita organização que quer levar os nossos filhos para o inferno. Outro dia, eu estava navegando na internet, e novamente eu digo, porque o meu computador também eu permito com que minha filha mexa algumas vezes para ver uns videozinhos, alguma coisa, estamos sempre de olho. Mas percebi que no histórico de navegação ali, por vezes os vídeos caminhavam para algumas coisas estranhas. Então, por hora você está vendo um desenho para uma criança de 5, 6 anos de idade, e daquele desenho ele tem um link para um vídeo já para um adolescente de 12, 13. E uma criança de 6 anos está vendo, de repente, vídeo de namoro, vídeo de viagens de namorados. Coisas que não deveriam estar linkadas, mas acontecem. Porque eles vão ser levados a isso. Esse tipo de coisa é natural quando você está na internet. Você não consegue controlar todas as coisas. Mas se nós não estamos atentos ao que está acontecendo, infelizmente nós vamos nos perder. Então eu gostaria que você se importasse um pouco com o que está acontecendo. Talvez na sua casa. Talvez você, pai, mãe, que está me assistindo, é um consumidor de pornografia. Talvez você passa parte do seu tempo vendo pornografia.
E que herança e que legado você vai deixar para os seus filhos? Ah, pastor, mas eles não sabem. Ok, mas Deus sabe. E o diabo também sabe. Você acha que todo mundo vai ficar quietinho? Que isso nunca vai sair à tona? Que nunca ninguém vai descobrir o que está acontecendo? Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A urgência dos dias atuais é enorme. Nós estamos numa guerra constante. A indústria pornográfica está investindo nos consumidores do futuro. E os consumidores do futuro são as crianças dos dias de hoje. 100 bilhões de dólares. Você acha que eles não querem duplicar esse valor? Como eles vão duplicar? Angariando novos usuários, novas atrizes, novos atores, novos sites, assinantes, pagamento. Poxa, pastor, mas a pornografia é muito extrema. Pornografia é extrema. Então aonde está, talvez, um caminho que leva a pornografia à televisão? Coloque no programa de domingo. É menina de sainha rebolando. É o apresentador lá, todo pimpão, apresentando o programa e as meninas atrás dançando. Quando você menos espera, o teu filho está olhando para aquelas meninas. É errado olhar para as meninas? Claro que não. É natural do ser humano. É errado quando isso é precoce. É errado quando o interesse se desperta antes do tempo. Quando ele não tem controle. Isso é errado. É errado quando ele ainda não tem entendimento do que é aquilo e não pode lutar contra isso. Isso é errado. Errado é quando a gente deixa os nossos filhos assistir um canal de TV, como outro dia eu estava assistindo, e um canal de TV pago, e eles estavam falando sobre diversidade. Para crianças de 6 anos, sabe o que eles são? São os canalhas. Eles estão levando seus filhos a aceitar as práticas que Deus abomina. Mas esses canalhas não estão preocupados com os seus filhos. Eles não estão preocupados com a sua família. Eles não estão preocupados com aquilo que você vai ter no futuro. Eles estão preocupados em arrancar dinheiro dos seus filhos no futuro. Eles estão preocupados em criar uma geração amoral e imoral, que não tem preocupação com os valores de Deus, que não tem preocupações em criar uma família, em ter uma esposa, em ter um marido, em ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Eles querem uma geração libertina, destruidora e que vai levar ao inferno toda a sua herança. Você imaginou, meu irmão, minha irmã, a sua herança indo para o inferno? Pois é isso que vai acontecer. Você bota em alguns canais de TV, eu não vou citar aqui nome de canal de TV para não dar ibope para eles não. Não dou ibope para quem não presta. Mas as novelas, talvez dos canais mais famosos, estão aí. É por todo lado, nós estamos cercados. Não só as crianças, os adultos. Se o adulto está cercado e não consegue muito bem lidar com isso, você imagina uma criança que é bombardeada. Bombardeada. E tudo bem então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Você que deixa o seu filho sozinho com o celular na mão, preste atenção no que está acontecendo. Você acha que o diabo descansa? Você acha que o inimigo descansa? E você acha que os amigos do diabo descansam? Porque a culpa não é tudo do diabo, não. O diabo é um desgraçado, maldito, que influencia as pessoas. Mas também tem o outro lado. A culpa também é do ser humano que utiliza do seu arbítrio, livre-arbítrio, de um modo errado. E se você é pentecostal, se você é tradicional, se você é reformado, não importa o que eu estou falando aqui de livre-arbítrio. Presta atenção, a escolha pessoal de todo ser humano existe. E nós estamos falando de pessoas que escolheram destruir a vida de outras. Essas pessoas estão trabalhando na indústria do erotismo e pornografia e levando os nossos filhos ao caminho da perdição. Você, que é ministro, que fica cuidando de crianças em escola dominical, reveja o seu plano de ensino. Reveja o que você está ensinando. Nós precisamos criar soldados de Cristo. Homens e mulheres que no futuro não vão negociar com o pecado, não vão negociar com seus familiares, não vão negociar com o mundo. Eles não aceitarão se dobrar ao demônio da prostituição. Cabe a nós. Eu não quero aqui passar pano nem amenizar. Eu quero que você entenda a urgência disso. Por vezes nós deixamos os nossos filhos sozinhos, perdendo tempo. Antes de dormir, o seu filho dorme vendo televisão sozinho. Cada casa é uma. Mas leia a palavra antes de dormir com seus filhos.
Deite com eles na sua cama, ensine o caminho do Senhor. Quando acordarem de manhã, ore pelos seus filhos, imponha suas mãos sobre seus filhos, vocês têm autoridade, e ore sobre eles. Repreenda o inimigo para que ele não toque nos seus filhos, para que ele não venha distorcer a mente dos seus filhos, que ele não venha usar pessoas que não têm compromisso com Deus lá no mundo para levar os seus filhos à perdição, que ele não coloque pessoas que venham precocemente levar os seus filhos ao ato sexual fora do casamento, fora do plano de Deus, a pornografia, a prostituição, que eles não se envolvam com mulheres más, com homens maus. Precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós estamos em duas guerras. A primeira guerra é contra os homens maus que se levantam em destruição e pornografia. E a segunda é por hábitos. A igreja está influenciada de hábitos. Hábitos errados. As mulheres no culto por vezes não têm pudor, os homens não têm pudor. A destruição dos valores. E quando você vai numa igreja e você busca talvez entendimento sobre isso, eles estão falando de dinheiro, estão fazendo campanha, estão fazendo sei lá o que, perdendo tempo com um monte de besteira, no lugar de se preocupar em formar uma geração, no lugar de falar dos assuntos que realmente os cristãos estão padecendo. Por isso eu quero que você preste atenção no que eu estou te falando hoje. Você pode não concordar comigo, você tem todo o direito, mas isso também não vai mudar minha vida. Eu quero que você entenda uma coisa: os nossos filhos são herança do Senhor. E se você que está me ouvindo, não cuidar dos seus filhos, Deus vai requerer a vida deles de você. Que isso, pastor? Que isso? Cada um vai dar conta de si. Vai pensando assim. Vai com essa cabeça fraca, pensando assim, para você ver o que vai acontecer com a sua família. Deus vai requerer de você. Porque se o teu filho se perder, foi porque você não ensinou o caminho do Senhor. Foi porque ele se perdeu. E a culpa é toda sua. Se amanhã, depois de grande, ele decidir se perder, isso é um problema dele. Mas enquanto criança, se ele não tiver a formação correta e o direcionamento, meu irmão, te prepara, porque vai ser requerido da sua vida. Eu quero ler outro texto para você, da palavra de Deus, que diz assim. Está em 2 Timóteo 3, do 13 ao 17. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido. De quem o tens aprendido? E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé e que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem produz material pornográfico ou erótico nos meios de comunicação são pessoas boas? Você acha que eles estão preocupados com você, com a sua família, com seus filhos? Deixa eu te falar uma coisa. Eles estão se lixando para vocês. Eles estão se lixando para nós. Eles estão se lixando para a nossa família. Se os nossos filhos vão para o inferno, ou se nós iremos, eles estão se lixando também. Sabe quem está preocupado com você? É Deus. É Jesus. É o Espírito Santo que te toca todos os dias. Sabe quem está preocupado com os teus filhos? É Deus. É você. Mas ninguém, meu irmão. Mas ninguém. Diz assim: para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito. Precisamos instruir os nossos filhos para toda boa obra, meus irmãos. É muito urgente o que eu estou falando. Muito urgente. Diz assim: e que desde a tua meninice sabe as escrituras sagradas, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Desde pequeno a gente tem que saber o caminho da salvação. Desde pequeno. Então eu quero deixar para você, pegue a sua Bíblia, leia para seus filhos.
Preste atenção em cada passo que seus filhos dão. Não os deixe sozinhos. Vigie, olhe, ouça, assista com eles. Comece a monitorar, porque se você não blindar os seus filhos, se eu não blindar os meus, se os cristãos da terra que estão no mundo não blindarem as crianças, nós viveremos dias maus e terríveis que estão se levantando. Eles não terão misericórdia de nós. Eles enfiarão toda a sujeira e todo o lixo na nossa vida, se nós deixarmos. Levante-se em autoridade, levante-se em compromisso e vamos guerrear contra toda a indústria que quer destruir as nossas crianças. Amém? Preste atenção na palavra de Deus, a urgência deste tempo. Se você tem visto algo estranho acontecendo, é hora de se levantar na sua casa. Se você tem visto a sua igreja negligenciando isso, é hora de você levantar a sua voz e falar com aqueles que podem tomar decisões. Se você tem visto pessoas que estão ao seu redor vivendo cegamente, abra os olhos delas em Cristo, mas faça a boa obra. É importante que você se posicione para que não sejamos cobrados pelo sangue dos pequenos que vão se perder. Amém? Então eu desejo que você fique firme, seja forte, pense nesta palavra, seja valente, cumpra o seu chamado. Um grande abraço, Deus te abençoe.